Tá, então vamos começar, então. Eu comecei a gravação, tá bem? Então, agora tá eu vou gravar bem-vindo. nas nuvens, né? Porque eu acho que o melhor. Então, bem-vindo todo mundo à mesa 4 aqui do Digital e Pós-Digital. A gente começa, então, com o nosso querido Cleomar Rocha, apresentando aí o trabalho dele. Obrigada, Cleomar. Eu que agradeço, Marília, obrigado à organização do evento, Suzete, Gil. Retina já faz parte do nosso calendário há algum tempo, e há coisa de um mês e pouquinho estávamos no Retina, em Brasília, então, uma vez mais, estamos em casa e muito felizes. Eu sou Cleomar Rocha, sou professor da Universidade Federal de Goiás, coordenador do Media Lab Brasil e do Media Lab da UFG, e sobre o tema especificamente, eu gostaria de retomar os estudos da filosofia da tecnologia a partir de uma determinada superação do que Heidegger já havia colocado lá no início sobre a questão da técnica. Nesse sentido, todos os autores eles apontam para um determinado início de um pensamento sobre a técnica baseado em uma inscrição de autonomia e de uma predileção da discussão sobre técnica em um nicho específico dos próprios técnicos, até porque desde uma perspectiva anterior nós tínhamos esse lastro da técnica como um conteúdo que não alcançava o desenvolvimento das faculdades superiores, e, portanto, o nível técnico ficaria uma espécie de subgrupo ou subdiscussão sobre, basicamente, elementos de causalidade. E Heidegger retoma isso, dizendo que, para além de uma referencialidade na questão da causa e efeito, ou da causalidade, em que assentavam basicamente essas discussões sobre a técnica, nós já evoluíamos para uma condição que ultrapassava esse limite específico e aponta já para uma determinada dimensão, tanto social, nas questões específicas de envolvimento da própria sociedade e do envolvimento da cultura. Ele propõe, portanto, uma discussão lastreada pela técnica enquanto um evento, um fenômeno da própria cultura. E é nesse sentido que ele vai lançar luzes para alguns pensadores posteriores, a exemplo do Simondon e toda uma corrente de filósofos que vai se debruçar sobre a causa da tecnologia, indicando esse lastro entre a tecnologia como uma condição da própria contemporaneidade e não somente lastreada na questão específica da causalidade operada pelos eventos técnicos. A partir daí, nós temos, portanto, uma discussão crescente e que vai, posteriormente, sustentar todo um lastro do pensamento sobre a tecnologia, que é a filosofia da tecnologia, e que pensadores como Feinberg, Don Hyde e o próprio Simondon vão trabalhar sobre esses parâmetros, querendo justamente ultrapassar uma determinada limitação da causalidade e operando como um fruto da tecnologia, como fruto da própria cultura e lastreada na e pela própria cultura. E é nesse sentido que esse pensar a tecnologia para além da técnica, para além dessa causalidade, remonta essas articulações de sentido que hoje estão em discussão de um modo mais efetivo, principalmente quando nós pensamos em uma determinada superação do digital. Se nós observarmos essa construção do pensamento sobre o digital, nós saímos exatamente de uma determinada vertente balizada pela tecnicidade ou pelo argumento técnico que caracteriza o digital como um elemento descontínuo, baseado, portanto,
no binário, no hexadecimal, no octal, no decimal, enfim, nos modos de operar esse digital como um princípio da descontinuidade, e começa a operar efetivamente por uma lógica digital. Quando nós pensamos em lógica digital, a gente remonta não apenas às estratégias matemáticas ou numéricas para operar o digital, como os sistemas binários, que hoje basicamente domina a cena tecnológica, mas também o hexa, o octa e o decimal, mas efetivamente começa a operar quase que uma superação desse dado meramente técnico que conforma exatamente algumas outras orientações. Dentre essas orientações, nós poderíamos lembrar do Vannevar Bush, que vai discutir o modo de funcionamento do cérebro, do pensamento, e ele vai indicar exatamente por uma lógica de descontinuidade. Descontinuidade essa que é reforçada pela neuroplasticidade e pela discussão sobre sinapses, e que hoje corrobora com uma série de outras discussões sobre esse mesmo processo. E essa lógica digital, ela deixa, então, um determinado ambiente computacional ou eletrônico e passa a operar em um sistema social. É nesse sentido que alguns empreendimentos e algumas lógicas operam no tecido social, como nós poderíamos citar uma série de ordenações, uma série de articulações que passam a moldar não apenas o pensamento, mas a estrutura de uma sociedade contemporânea em sua complexidade, em suas articulações e formas de interação. Não por outro motivo, nesse dito pós-digital, que lastreia exatamente uma naturalização e uma instauração de uma lógica digital para além do aspecto técnico, nós poderíamos citar a cultura digital ou e-cultura. O Teixeira Coelho tem trabalhado com esse tema e tem um livro interessantíssimo sobre isso, dizendo como é que a cultura ela começa a operar a partir de uma superação de uma espécie dicotômica entre o ciberespaço e o espaço físico do mundo natural, e cria exatamente essas articulações específicas, do mesmo modo que o Feinberg ele vai apontar para determinados quesitos específicos sobre uma teoria crítica da tecnologia amparada por dois eixos específicos. O primeiro eixo diz de um controle humano, portanto, uma característica específica de personificar o humano na própria instância tecnológica, portanto, indo de encontro a uma ideia de uma tecnologia autônoma que vá superar esse contexto humano, e ele diz justamente sobre uma abordagem humana carregada de valores que começa a operar nesse circuito da própria condição de uma tecnologia contemporânea. E é nesse expediente que nós caminhamos, por exemplo, para o conceito de uma cidadania 3.0, baseada exatamente nessa operação mediada por sistemas computacionais e mediadas por agentes não humanos, em que o próprio exercício da cidadania está vinculado a determinados processos e modelizações baseados em tecnologia, em condições de grandes massas de dados, enfim, e nós vemos despontar, por exemplo, a cidade de Londres com alguns exercícios que dizem não apenas de um reconhecimento dos atos de uma república a partir, por exemplo, de portal da transparência, mas efetivamente como um exercício de governança. Nós temos Medellín como um grande exemplo disso, em que essa cidadania ela passa a ser uma convocatória para uma
um exercício de governança cidadã. E é nesse aspecto de uma governança cidadã, no aspecto de que a cidadania passa a ser exercida a partir de relações de gestão dos elementos públicos ou do interesse público, é que nós fundamos o conceito de cidadania 3.0. Por outro lado, a própria articulação desses meios produtivos indicam a criação da indústria 4.0, que é esse processo de automação com IoT, enfim, com todo um controle que supera uma determinada instância tecnológica baseada na segregação do digital e passa a lastreá-lo, a naturalizá-lo nesse contexto do próprio exercício da cultura. Creio que com a pandemia nós chegamos ainda mais adiante com uma série de ações culturais propostas nesse âmbito, fazendo com que não apenas determinados modelos de negócio eles passassem por determinadas instruções distintas, mas essencialmente há uma aderência profícua e profunda sobre essa noção de que o que até mais ou menos os anos 2000 a gente segregava de um mundo físico, ou a parte física do mundo e a parte lógica do mundo, ela está absolutamente amalgamada. Talvez um dos últimos nichos que passam exatamente por essa naturalização do digital, chamado pós-digital, seja a educação, que ainda caminha com freio de mão puxado, talvez com um certo legado de que sala de aula é um laboratório de estímulos pedagógicos, mas se prende à ideia de um determinado controle, não é? E abrir essas portas para uma sociedade que está em franco desenvolvimento, em franca ascensão, isso ainda parece, no mínimo, assustador para as nossas escolas. E, naturalmente, que em meio à academia, o nosso desejo é que a gente supere o medo dessa entropia e comecemos a trabalhar em prol de um contexto pós-digital na área de ensino também. Por fim, eu gostaria só de pontuar a questão das cidades inteligentes, justamente agora que está ocorrendo, começou hoje, um dos maiores eventos sobre cidade inteligente do mundo, na cidade de Barcelona, na Espanha, e que discute uma série de aspectos de cidade inteligente. Justamente cidade inteligente apontando para essa noção de uma aderência e de uma naturalização do digital, da lógica digital em todos os lastros humanos, de modo que não apenas o exercício da cidadania, da indústria e da cultura possam ser fortalecidos nesses ambientes amalgamados ao desenvolvimento da tecnologia, mas essencialmente entendendo a tecnologia como uma construção de competências do próprio pensamento, uma instância de pensar a lógica digital amalgamada à sociedade, à tessitura social, e não simplesmente relegada a determinados pretextos ou preceitos específicos. Não à toa, por exemplo, o conceito de humanidades digitais tem aflorado em vários aspectos, buscando não apenas o próprio exercício do digital nesse contexto, mas essencialmente a instrumentalização e o avanço da tecnologia nos aspectos de processamento das informações e de articulação em uma dada conectividade. E é desse modo que nós enxergamos o papel fundamental da arte quando ela toma partido dos aspectos tecnológicos
interfere desde o princípio nessas conduções, quase que abrindo a caixa preta que Flusser dizia e propondo determinadas outras vias de construção do pensamento a partir da certeza de que a tecnologia é humanamente controlada e é carregada de valores. E a arte carrega os objetos estéticos, de valores estéticos, criando uma dimensão que transcende não apenas uma determinada lógica digital ou um contexto digital, mas essencialmente a própria condição de regramento ou de estabelecimento de regras que caracteriza a sociedade, mais ainda a sociedade contemporânea. Então, o exercício da arte faz exatamente esse encaminhar para uma condição de fazer cultura, de exercitar a cidadania, de repensar modelos produtivos e, principalmente, de caracterizar a inteligência em cidades e fora delas. E é nesse mote que o Don Ihde vai propor o que ele chama de pós-fenomenologia, fazendo a vinculação entre a fenomenologia, entre o pragmatismo, a partir de uma visada tecnológica. Ao fazer essa triangulação, ele estabelece uma perspectiva que está à frente da própria filosofia da tecnologia, propondo esse arranjo pós-digital com uma lógica que opera a própria sociedade contemporânea. E é nesse mote que eu gostaria de encerrar a minha fala, dizendo que a arte continua provocando, ela tem um histórico de ultrapassar determinados terrenos específicos de uma mera causalidade já denunciada por Heidegger e que, nesse momento, aponta para determinados caminhos de uma cultura melhor, de uma cidadania melhor, de processos de sociabilidade melhores e, essencialmente, de uma sensibilização para o que vivemos a partir da deteriorização da sociedade por esse enviesamento do que nós deveríamos considerar como cultura digital. Fake news e determinados outros preceitos, inclusive a ideia do metaverso em uma condição que efetivamente não é a melhor das condições, muito pelo contrário. Quando nós nos deparamos com determinados contextos nesses níveis, nós fazemos ver que filosofia e arte ainda fazem muita falta na nossa sociedade. Obrigado. Obrigada, Clemar, pelo seu excelente ponto aí. Vamos passar para a Raquel, por ordem, se você não importa, Guto. Raquel, você está com o microfone desligado. Desculpa, eu não sei utilizar bem o Zoom, como que eu vou compartilhar? Eu estou aqui nesse grupo como artista, como fotógrafa. Então, Raquel, tem na barra de menu, você explica, Marília? Tá bom. Tem um botãozinho verde aí embaixo. Sim, tem. Dividir share screen. Sim. Agora eu queria também meu texto tá no mesmo computador. Eu agora não sei como fazer para abrir tudo isso. Acho que aí vai ser difícil. Então, passa para outra pessoa, eu vou sair, vou enviar meu texto para um outro aparelho, que eu vou colocar aqui do lado, e aí eu abro as imagens. Tá, então vamos passar para o Guto, pode ser, enquanto ela resolve o problema? Legal. Raquel, vai dar tudo certo. Tá, eu vou sair, depois eu volto, tá? Tá bom. Vamos lá, então vou tentar compartilhar aqui, ver se não dá nenhum problema comigo. Obrigada, Guto. Vocês estão vendo? Estamos, Guto. Beleza. Às vezes some aqui a imagem. Bom, obrigado. Obrigado, Suzete. Obrigado, Gilberto. Toda a organização do Retina.
e a todos que estão aqui assistindo. Eu sou Guto Nóbrega, eu sou professor na UFRJ, eu coordeno, junto com a Malu Fragoso, o NANO, que é o Núcleo de Arte e Novos Organismos. Eu sou pesquisador do CNPq. Bom, eu sou artista e eu vou tomar essa bola aí que o Cleomar levantou, muito boa, para poder... A abordagem que eu vou fazer, eu acho que é uma abordagem que vai discutir um pouco desse digital, tentar pensar para além desse digital por um viés do orgânico que eu vou trazer aqui, né? Então, eu vou tratar dessas redes sutis, que são esses entrelaçamentos sensíveis nas poéticas contemporâneas, mas para falar disso, eu vou falar dentro desse contexto do que eu estou chamando de redes OTS, que são redes orgânicas, telemáticas e sutis, né? Eu vou situar essas redes porque eu entendo que elas são fundamentais para pensar a criação artística, a fruição do trabalho, né? Então, essa é uma base conceitual que eu venho trabalhando, é uma pesquisa atual, que vai pensar, então, a invenção das poéticas contemporâneas. Bom, logicamente, tem uma influência nesse pensamento a partir da pesquisa do Roy Askott, né, essa visão ciberneticista, que vai pensar o trabalho de arte, né, dentro de uma condição homeostática. Na verdade, isso é a base para ele pensar a ideia do trabalho como um organismo, né? É um organismo vivo, um organismo que tem uma artificialidade, mas ele pode ser pensado com os preceitos do orgânico e da vida, né? Então, o Roy vai apontar... Gente, desculpa porque tem uma obra aqui do lado que eu não estava esperando, mas vai ficar essa zoeira junto com a minha fala. Tá ótimo. Desculpa. Mas então ele vai pensar acho que o primeiro ponto é considerar que o trabalho nada mais é do que um gatilho, né? Um gatilho... E esse gatilho ele dispara um comportamento, né? Curiosamente, ele desenvolve um comportamento enquanto trabalho, enquanto artwork, e ele vai também se relacionar com esse comportamento do observador, daquele que vai estar ali fruindo esse trabalho, né? E a base disso tudo é o feedback, que talvez seja o grande legado da cibernética que o Roy vai trabalhar dentro do que ele veio chamar de arte do comportamento, né? O behaviorist art. Então, por conta disso, ele vai pensar, então não tem por que não pensar que ele é um organismo, né, no qual esse espectador ele faz parte desse sistema como um subsistema, né? E essa relação do espectador com o organismo, com esse trabalho, vai gerar uma condição homeostática de um meta-equilíbrio, né? Então, isso me faz pensar que a gente está lidando, então, com essa primeira rede, essa rede orgânica, considerando aí que você tem um sistema orgânico em processo, né? Normalmente envolve a vida e os organismos artificiais, né? Uma outra influência é o trabalho de Jack Burhan, né, que vai pensar mais a teoria de sistemas. É interessante porque Roy e o Burhan estão trabalhando mais ou menos no mesmo momento, o Burhan muito mais voltado para a teoria de sistema, e Roy com a influência da cibernética, mas ele vai trazer esse aspecto que eu acho que é importante, né, que é do ponto de vista sistêmico, né, ele vai nos lembrar que as situações de vida podem ser enquadradas na manutenção de um contexto relacional estável entre sistemas orgânicos e não orgânicos, e que a arte não reside na agência de entidades materiais, mas na relação entre as coisas e o seu meio, né? Então ele já começa a apontar para esse lugar relacional, né? Ou seja, se desviar do que é o trabalho, como sendo o sistema, o objeto técnico em si, mas aquilo que ele provoca, e aí abre-se uma porta para se pensar toda essa relação imaterial, mas de potência, de
de campo, né, que é esse caminho entre você e o trabalho, né, tudo aquilo que acontece nessa troca, nesse diálogo, né. Então, esse trabalho deve ser pensado em termos de sistema, né, que isso é uma coisa importante, então, nessa hierarquia de valores, né. Então, ele vai, como falei, pensar nessa relação, não a entidade material, mas na sua relação com as pessoas e com o ambiente, né? Isso é o mais importante, então, como ponto de observação para os trabalhos, né? Então, nesse livro dele, muito importante, o Beyond no Modern Sculpture, ele vai nos informar que as mudanças na arte moderna apontavam para um significativo deslocamento do foco na criação de artefatos, né, para atenção aos fenômenos de criação na esfera das trocas de informação, matéria e energia. Quer dizer, então a gente começa a olhar para um campo imaterial, para um campo sensível, né, que aí é onde eu começo a situar o que eu estou chamando de redes sutis, né? Então, é uma rearranjo desse pensamento, né, dessa materialidade em termos de energia de informação, né? Então, importante observar que, segundo uma perspectiva sistêmica, com base no escrito de Ascot e Buan, é que a noção de obra de arte muda radicalmente do que ela é para o que ela faz, né? O foco mudou das coisas para a relação entre as coisas. Em última análise, mesmo sob a influência do pensamento técnico-científico, a ideia de arte como sistemas abertos reflete uma preocupação e proposição muito mais ampla, né? Então, trata-se de pensar, para além do objeto, sua dimensão de campo e o diagrama de forças. Por que eu trago essa questão do campo? Porque eu proponho a ideia da arte como um fenômeno de campo, né? Pensar essa dimensão de conectividade, não no extrato do digital apenas, né, da materialidade ali, das conexões, né, que a tecnologia nos trouxe de uma forma tão clara, né, e nos educou nesse sentido, mas essa dimensão de campo ela vem, sobretudo, nas relações do corpo, na relação da sensibilidade humana, né, na relação da dimensão espiritual, talvez, tudo aquilo que está ligado a esse organismo vive a sua existência, né? E esse diagrama de forças, porque a forma, né, tem a ver, pelo viés da Gestalt, com um diagrama de forças, né? Quando a gente está olhando para um objeto, está olhando para uma coisa, para um trabalho, você está olhando para esse diagrama de forças, né? Então, é a sensibilidade para esse diagrama de forças, né? O Buhan vai chamar essa mudança sistêmica, né, vai tratar isso como uma consciência sistêmica, que é o que a gente adquire com essas transformações. Então, quer dizer, num resumo, a gente está falando, então, de auto-organização, de feedback, homeostase, comportamento, caráter relacional, configuração sistêmica, trocas entre matéria e informação, relação entre sistemas orgânicos e não orgânicos. São essas as contribuições que eu vejo no trabalho, quer dizer, pelo menos isso, né, muito mais, mas o trabalho que o Ascot vai apontar, né, vai germinar isso, e o próprio Buhan também, né? Então, em cima disso, eu vou trabalhar essa ideia de um organismo estético, né, que é emergente, né? Então, o trabalho de arte, a obra, né, como um processo de invenção, né, de um organismo que vai emergir dessa relação que não é dado, né? O organismo não é exatamente a coisa, o trabalho, né? Eu chamo o trabalho de um hiperorganismo, mas é dessa relação com o artista, com o observador, dessa tríade, né? Então emerge alguma coisa que eu considero como obra, né? Um organismo estético. Então, isso me faz pensar a arte de uma maneira orgânica e relacional. E daqui, só tratando aqui desse conceito de hiperorganismo, num resumo, são organismos inventados, sistemas técnicos, os quais incorporem em seu processo de individuação, aí eu estou dialogando com Simondon, uma nova dimensão aberta pelas redes telemáticas de informação. Por quê? Porque o Simondon vai trabalhar esse objeto, esse modo de existência do objeto técnico, lá na década de 40, 50, mas eu acho que a gente tem que repensar isso no contexto telemático, no contexto hiperlinkado que a gente vive hoje com a presença das redes, assim, de uma forma ubíqua, né?
Então, o organismo, eu quero dizer, então, que não é pensado numa unidade, sim, mas uma espécie de um nó, a ideia de uma trama, né? Um ponto de ligação numa rede. Então, criar um trabalho de arte é ativar esse nó dessa rede, né? Pensar essa relação. Então, apesar de uma existência física, ele não deve ser concebido uma totalidade determinada, mas sim uma condição, um estado de vir a ser definido pelo seu caráter relacional, sempre em rede com outros seres artificiais e ou naturais no mundo, né? E aí, logicamente, eu estou falando aqui também do caráter relacional desses trabalhos, né? Quer dizer, o trabalho que ele vai surgir como parte de uma rede, ele ativa um nó nele, o próprio nó de uma rede, e ele vai refletir imediatamente um diálogo com outros trabalhos que são parte dessa ecologia, né? Desse sistema. Então, arte como expressão de um hiperorganismo que articula um campo invisível de forças, um processo transformador, complexo e emergente, o qual seu objeto técnico é apenas uma pequena instância. Tá? Então, no resumo, a arte funcionaria como um catalisador de energias, uma espécie de nó numa intrincada rede de relações de caráter, sobretudo, afetivo. Né? E então, o que eu estou pensando como redes sutis, né, é exatamente isso, essa tal dimensão imaterial, informacional, sensível e afetiva dos sistemas estéticos. Então, estou pensando nas redes orgânicas, a rede telemática, que facilita, né, um extrato artificial e mecânico, se assim dizer, o digital dessa relação, mas isso tudo para benefício de uma troca afetiva que se dá nesse âmbito de uma outra rede, que é essa rede sutil, que é o que eu estou mais interessado enquanto artista, né? E para fechar, eu vou mostrar aqui um último trabalho que fala um pouco dessa troca de uma forma prática, né? É esse trabalho, o Encantamento para a Quarta Dimensão, que é um trabalho feito com uma ideia inspirada num tesserato, né, a quarta dimensão do cubo. Ele segura dentro dele um aquário plantado, em que eu faço a captura dos sinais sonoros, transformo sinais vitais, né, sinais de movimento dentro desse aquário, da planta e do gás carbônico em sonoridade. Ele começa dessa forma, né, de uma forma abstrata e meio na linha do que o Simondon vai falar do nascimento desse objeto técnico, né, no croquis, nessas ideias, para o desenvolvimento do próprio aquário, o sistema da planta, que tem todo um certo cuidado e uma forma de lidar com esse organismo, são organismos vivos. Em torno disso foi criada essa estrutura para segurar o plantado, e permitir a captura dessas variáveis internas, né? Aqui nas extremidades a gente tem um sistema de 4 alto-falantes que fazem distribuição sonora no ambiente, e aqui um pouco de como ele já fica com uma luz para hidroponia que ajuda ali no crescimento da planta. Esse aqui é o sistema de gás carbônico. Eu não estou com som aqui, mas aqui dentro ele é fermentado, ele é uma forma natural de fazer isso, a partir de gelatina e fermentação, e produz o gás carbônico que é jogado para dentro do sistema. Lá dentro eu tenho um laser que atravessa esse aquário e bate num sensor, um fototransistor, que recebe todas as variações nessa luminosidade, né? Ou seja, tudo que atravessa esse fio de laser reverte em sonoridade, né? Isso tudo é feito artesanalmente a partir de eletrônica, e essa parte, a parte do modular que faz a parte de síntese sonora, ou seja, pega esses inputs e transforma em som, né? Isso aqui foi a montagem feita na última exposição aqui no Oi Futuro. Ele fica estruturado dessa forma. E aqui tem um pouco da sonoridade dele. Não sei se está dando para vocês ouvir.
É isso, deu para ter uma ideia. Obrigado, gente. Obrigada, Guto. Eu não vi a Raquel aí ainda. Ela entrou, tá sim aqui. Tá aí? Ela Será que a pediu Raquel já quer... autorização para entrar. Deixa eu ver aqui. Ué. Marília, vamos em frente, então. Tá. Então, eu vou apresentar, então, e aí, quando a Raquel chegar, ela apresenta, então. Certo. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido também, para a gente entrar no... fazer um pouco... não entrar no tempo, né? O meu trabalho dialoga muito com o trabalho do Guto, o trabalho que o Suzete também faz há bastante tempo, com o Arthur Cabral também, né? E, obviamente, tem uma relação filosófica com o que Cleomar estava falando, né? Sobre o pós-digital. E eu vou começar falando um pouquinho desse livro que eu percebi esse ano e me motivou bastante também para discutir um pouquinho as coisas que eu ando observando, mas como uma espécie de dica também, assim, que eu achei ele muito bonito, na verdade, falando um pouco sobre o nosso, né, nosso antropoceno, né, a nossa presença aqui e como essas relações tecnológicas e as nossas estruturas tecnológicas também passam a ser, né, essas estruturas naturais, não só da gente construindo, como também a própria natureza se apropriando, né, dessas estruturas, né, alguns dos trabalhos, e esses, por exemplo, que é um trabalho, que é uma coisa que começa a se ver na paisagem, né, humana, a UFMG aqui tem uma, e eu trouxe até o relato de quando ela foi implantada em 2002, que foi um problema, né, assim, de estético, né, as pessoas reclamando bastante sobre a estética daquela estrutura que parecia não fazer parte, né, da natureza, mas eu não estou aqui para julgar esse valor, eu acho que a gente tem que perceber que ela faz parte, né, do nosso antropoceno. Algumas dessas árvores, né, dessas árvores tecnológicas aí, e como essa aqui no canto é a própria árvore da UFMG, né, ela fica bem distinta em relação à vegetação do campus mesmo. E obviamente, né, que a gente está falando, né, quando a gente fala desses bioorganismos que a gente mesmo cria, por exemplo, como essa árvore. A gente sabe que eles estão conectados, assim como estão conectadas as estruturas na natureza, né, que se a gente vira de cabeça para baixo, essa seria a visão, né, que a gente tem, na verdade, que a gente não vê, mas que está acontecendo nessas estruturas. Né, e pensar também, relembrando, né, o que é o antropoceno, porque também não é nenhuma novidade para ninguém, né, sendo uma consequência dessa aceleração, né, tecnológica, né, e a presença humana a partir dessa perspectiva do agenciamento, né, e as né, várias correntes filosóficas que constituem a noção de sistema, como o Guto estava falando aí, né, da minha parte de estudos, desde o doutorado, e agora eu consegui configurar isso com uma palavra mais, assim, forte para a minha própria pesquisa, né? Eu estou considerando que as coisas que eu tenho desenvolvido estão dentro da lógica do que eu chamo de poética da complexidade, porque eu quero observar os sistemas, né? Nem sempre os sistemas só os naturais, mas a partir dessa lógica do agenciamento mesmo. Peraí. Né? E hoje, na verdade, eu vou discutir um pouquinho, só um pouquinho, de voltar um pouquinho na noção de assemblage, que também não é nada novo, né? Tanto no Deleuze quanto no Simondon, mas para tratar dessa estética biorreferenciada, né, em plantas, a partir dessa noção, né, de que essas estruturas são constituídas por partes autônomas,
do que a gente chama de computabilidade e decibilidade, né? A capacidade de criar, de fazer a computação e de tomar a decisão a partir da estrutura que está sendo colocada. Então, só retomando um pouquinho aqui do próprio Assemblage do Simondon, né? Que ele é sempre o sistema aberto e não o indivíduo, né? E sua existência depende da evolução, eu botei coletiva, mas a gente sabe que é da rede, né? E do relaxamento de suas partes dentro dos indivíduos tecnológicos, né? E embora o indivíduo concreto seja temporário, né? O movimento do abstrato para o concreto permite a gente a percepção de uma ontologia de indivíduos. E esse ser ontológico será percebido como um objeto técnico, mas é no agenciamento que se percebe a evolução e o potencial da tecnicidade. Então, só fazendo um resumozinho aqui, porque, na verdade, quando eu construo as obras, né, que eu trabalho, eles acabam se tornando, parecendo indivíduos. Mas isso também é uma questão que eu trago aqui hoje, que vem me incomodando um pouco, né, em como aumentar um pouco mais essa dinâmica. E o próprio conceito do assemblage no Deleuze, né, que sempre de certa forma, para trazer essa noção do acaso e da mudança à noção de estrutura, né, mas a pesquisa, né, quando apontada por ele, vai vir a partir dessa ideia de um acoplamento, né, de conjuntos materiais e relações de um regime específico de signos. Também é uma noção que a gente pode, né, contextualizar de outra forma também, mas é interessante, para mim foi interessante voltar nele pela própria palavra, né, do assemblage, e que pelo fato de ser sempre, né, essa mudança de um estágio para outro, né, o agenciamento é uma entidade fluida e move de um estágio para o outro, né, de uma fase para outra. E, obviamente, também pela lógica da multiplicidade, né, baseada nessa noção aí central. Para nós, né, da arte, eu acho que a noção do assemblage é muito cara, né, por causa que ele tira, obviamente, essa noção de essência de obra, que é muito pesado e que a gente já deixou para trás há muito tempo, né? Mas sim valorizando essas nossas inúmeras explorações, né? E as várias constitutivas partes heteroclitas e fluxos. Tá? A estética biorreferenciada, eu peguei aqui um pouco o trabalho da Suzette, do Arthur Cabral. Agora eu vou ver se também consigo incluir depois o trabalho do Guto em cima, né? Mostrando, né, essa relação entre partes que são autônomas, né? A planta e a outra estrutura tecnológica e o diálogo entre elas, né? O trabalho do Gilberto Prado também, né? Mais aqui um pouco do trabalho da Suzette. E eu gosto muito desse trabalho aí, né, do Arthur Cabral, que eu não cheguei a ver pessoalmente, né, mas fiquei muito intrigada com as flores de plástico, por causa da própria noção de rede ali embaixo, e cada estrutura tem um modo de ser diferente, né, e aí essa entidade como sendo esse elemento autônomo, né, em contato. E aí eu trago aqui um pouquinho das minhas obras, né, que sempre tiveram essa relação um pouco do pensamento orgânico. Isso foi lá em 2013, né, quando eu entrei mais para a área de trabalhar com esses sensores eletrônicos e análise da visualização das plantas, né. Sempre, para mim, isso esteticamente é muito importante, porque essa coisa de não encostar na planta, né, porque o encostar não me deixa ver determinados valores que têm a ver com ela, que não são do toque, né? O trabalho de doutorado, né, que foi, né, o agenciamento de plantas virtuais, né, e o entendimento dessa noção de agenciamento, a volta para a robótica, né, e para a estrutura física que essas peças podiam me trazer. E o último trabalho agora exposto no Alife 2021 na Galeria de Arte, que foi feito no ano passado, que é um assemblage, né, um assemblage de estruturas, cada um agente, cada um com seu código e dinâmica e conversando entre si, né? Tem toda uma computação tentando criar essa noção de autonomia para cada uma das partes,
mas que tinha um problema tecnológico para mim muito sério, que era o uso de ter que centralizar essas estruturas, né, para a conversa. E aí eu peguei esse ano de dedicação aí de que a gente ficou isolado né, na pandemia para trabalhar essa solução aí, que talvez seja um pouco high-tech, mas eu precisava dela, né? Ela deve ficar pronta agora no final de novembro, onde eu mandei fazer essas placas, né, eletrônicas, eu construí aqui com o laboratório computacional da UFMG, de arte que a gente tem aqui, essas estruturas para poder fazer uma noção onde eu conseguisse fazer essas estruturas de plantas, né, de forma mais livre, e de forma que cada uma dessas estruturas tivesse mais autonomia, né, e menor, e que eu pudesse conectar elas também a partir do próprio cabo, né, não tendo que criar uma rede virtual para essas estruturas e tudo mais, né? E aí cada conjunto, né, de 7 ou 8 peças dessas placas aqui recebe uma única fonte de energia, então elas conseguem ter mais autonomia, e a gente fez um código também de comunicação entre eles para facilitar, né? Facilitar a minha poética, na verdade, assim, né? Eu quis investir em poder aumentar a dinâmica e gastar menos tempo configurando eletronicamente cada uma dessas redes. E o próximo trabalho que eu estou pensando, né, com essas aí é a construção dessas pequenas flores aí em diálogo, porque essa peça é muito pequenininha, né? Ela é 5 por 5 centímetros, essa placa. Então, dá para fazer uma coisa bem delicada e bem feminina, que é uma coisa assim que eu também estou buscando no meu trabalho como artista. Bom, é isso. Fechando aí, então, só para completar, né, a ideia do assembly de planta, né, com uma construção de um meio associado, né, para sobrevivência, e pensando que essa planta, né, sempre a concretização dessa nova espécie, né, vai criar essas disrupturas, né, entre a fronteira entre o natural e o artificial. É isso. Fechou. Bem rápido para dar tempo para todo mundo aí. Ótimo. Olha só, a Raquel chegou, eu acho. Pelo menos eu coloquei ela aqui dentro. Ela está aqui. Eu acho que ela... tá. Oi, Raquel. Natália. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim? Tá. Sou eu? Sou eu que vou apresentar? Sim, Raquel, é você. Sou eu, você. Tá. Bom, eu acho que estou um pouco distante de todo o trabalho desse grupo, porque eu não trabalho com a tecnologia diretamente, eu me sirvo dela bem que mal, né? Eu sou fotógrafa, então trabalho com fotografia já há muitos anos, e durante a pandemia fiz vários trabalhos, né? Confrontada com essa situação, eu não deixei de trabalhar e comecei assim a procurar meios de continuar a fotografar e não deixar que esse trabalho que já vem de muitos e muitos anos fique em suspenso como ficou a nossa vida, né? E eu trabalho também tenho uma longa pesquisa de plantas, que eu tenho uma ligação, uma proximidade muito grande com o mundo vegetal. Isso aí vem da minha infância rural, porque eu nasci na zona rural, sempre convivi com plantas, e não consegui fazer o desapego. Então, eu tenho aqui na minha casa uma plantação, estantes, onde eu faço semeaduras e tudo mais. Bom, fora isso, eu iniciei um trabalho de pesquisa de plantas daninhas, né, que eu chamei de flor de capim, um nome mais poético, porque elas são tidas como daninhas, mas não são tão daninhas assim. Esse trabalho ficou também interrompido, porque eu estava trabalhando em colaboração com a professora Liliane S., da Biologia Vegetal. Também, com a pandemia, está assim, em parênteses. Tá? Bom, aí nessa relação com as plantas, eu aqui em casa
fiz como pude, né, como diz em francês, avec les moyens de bord, e consegui realizar um trabalho, e fiquei muito assim, acho que ainda estou, não sei, eu sei que todo mundo está abalado com essa questão da pandemia e com grandes perdas de pessoas muito próximas e tudo isso, e eu comecei a me inquietar, justamente, a me perguntar como essa obscuridade desse tempo, dessa pandemia que nos colocou numa situação impensável antes. E aí eu me dispus, então, a fotografar em condições extremas de luz. Tá? Eu vou depois passar, eu não dividi aqui com vocês, eu vou dividir agora o meu PowerPoint. Tá? Estão vendo aí? Sim. Sim. Bom, eu vou deixar aqui, no final eu passo as fotos, tá? Então, essas plantas que vivem na minha casa, me permitiu esse contato e esse elo, e a partir daí fazer uma confluência com os vegetais, antes fotografados, analisados no laboratório de biologia vegetal. Ver e pensar na obscuridade pareceu-me um caminho que punha à prova a fotografia e, ao mesmo tempo, oferecia a matéria resultante das variações entre luz e obscuridade, propícia a ser pensada. Pensada como tentativa de ver no que restava como imagem nessa obscuridade que nos faz contemporâneos de um impossível futuro. Se a fotografia por si só já é um processo, nesse caso, a luz, como matriz fundadora, ganha outra significação, pois sua existência é vinculada à obscuridade. As plantas fotografadas no escuro apresentam uma certa verossimilhança com o real, revelando o que dele resta. Esse exercício não é assim tão fácil e pode até parecer contraditório. No entanto, foi com um olhar indagador que instalou-se essa possibilidade de abordar no escuro as plantas e, através delas, interrogar nosso tempo, assim, como maneira de pensar, né? de interrogar, né? de que somos, a maneira da qual somos contemporâneos deste tempo. Pensar a fotografia em confluência com a pandemia, com a devastação da natureza, com o consumo exagerado, com a tecnologia que nos coloca no trânsito da realidade para a virtualidade, desta para a realidade tangível. Pensar o presente com perspectiva de um futuro possível. É se perguntar do que somos contemporâneos, como somos nós mesmos contemporâneos deste tempo, que na sua obscuridade não dispensa a luz que o acompanha. A prática fotográfica, em condições extremas de luz, pode parecer um contrassenso, mas esse exercício físico dos olhos, somado à intenção de uma obra por vir, tem o mérito de ser uma experiência que convoca a realidade onde ela se cruza com a subjetividade do artista. Desta atividade desta atividade no escuro, a fotografia só pode apresentar o que resta. O que resta assegura a particularidade da foto feita e não tirada das plantas vistas em condições de variações de luz e obscuridade. Uma experiência que movimenta a instauração da obra na expectativa de uma fotograficidade estética, onde o devir só é possível pelo agenciamento tecnológico da luz na obscuridade. Agamben escreve que perceber no escuro não é uma forma de inércia, de inatividade, mas uma atividade, uma capacidade particulares que neutralizam as luzes que a época irradia, para descobrir as trevas, a escuridão singular, que não é, no caso, separável da sua clareza. Este percurso, sem dúvida, instigante e singular, reforça a incapacidade da fotografia em capturar o real, dando a ver o que dele resta.
Nas variações de luz e escuridão, a fotografia materializa o que é visto através da fantasmagoria própria do devir da imagem, tanto pelo agenciamento da luz, que perdura no escuro, como pela intenção do artista, que busca uma fotograficidade possível e singular. Para Berardi, cito, o possível pertence à esfera do pensável. Não seria esta uma maneira de pensar um futuro possível nas malhas da obscuridade do presente? Se pensarmos a partir de Franco Berardi, somos sem futuro porque o nosso presente é volátil demais. Isto dito, como resistir a essa volatilidade do presente? O que resta não seria a parte determinante e essencial da promessa de um futuro possível? Existiria um modelo possível que possa pressentir a modalidade de um outro futuro? Stefano Mancuso preconiza que o verdadeiro potencial para a solução dos problemas que nos afligem está nas plantas. Diante das ações descabidas da comunidade humana, as plantas ainda resistem e encontram forças para superar as predações e para renascer no gesto e na forma de um novo futuro. Fundador da neurobiologia vegetal, Mancuso destaca a importância das plantas e da incrível aptidão que têm à sobrevivência porque cooperam umas com as outras, desenvolvem redes de ajuda mútua, como a troca de nutrientes entre espécies vizinhas. Deste ponto de vista, podemos dizer que a resistência e a persistência são duas capacidades vegetais que servem de exemplo no enfrentamento dos desafios da contemporaneidade. Resistir no presente, pois o nosso futuro é forçosamente incerto. Fotografar é interrogar o que nessa obscuridade pode nos tornar verdadeiramente contemporâneos do nosso tempo. Ainda com Agamben, aprendemos que ser contemporâneo do seu tempo só é aquele que não coincide perfeitamente com ele e nem adere às suas pretensões. A contemporaneidade é, para Agamben, uma relação singular com o seu tempo. Deslocando esta questão para as fotografias realizadas, a intenção é de que elas incitem a percepção da singularidade que, na fotografia, indica pistas e elabora no escuro algo que possa vislumbrar futuros que a arte aborda com força. Como vimos, a neurofisiologia explica o que é a obscuridade que vemos e a fotografia aqui apresenta o que resta desta visibilidade como verdade própria da imagem. O que nossos olhos percebem no escuro difere do que vemos na fotografia feita nas mesmas circunstâncias. Isso nos incita a pensar e tentar entender nossa capacidade de perceber sem deixar ofuscar pela luz do nosso tempo. Não temos respostas, pois essas são de difícil alcance, mas isso não nos impede de questionar. Ver no futuro é perceber o que resta como promessa futura, ainda que o devir nos pareça impossível. É lembrar que há um futuro ameaçado pelo aquecimento global. É tentar ver que meios podem neutralizar, como diz Agamben, as luzes que nossa época propaga, para descobrir as trevas, a obscuridade singular, inseparável de sua luz. Quem sabe a singularidade da fotograficidade de cada imagem vista pelo viés da obscuridade do tempo presente, o futuro não nos pareça tão improvável assim. Provavelmente que a fotografia por si só não explique tudo, mas neste processo ela permite fazer confluências com a obscuridade do nosso tempo, esperando que o futuro... aqui já estou repetindo, desculpa. Bom, para que o futuro não seja tão improvável. Para Franco Berardi, o futuro se transforma em ameaça quando a imaginação coletiva se torna incapaz de ver possibilidades alternativas para a devastação, a miséria e a violência. Neste processo, a luz como matriz fundadora da fotografia é abordada nas dobras do escuro.
As plantas, como indivíduos da natureza, apresentam uma verossimilhança do real, e isso nos transporta a uma outra esfera do visível, o da sua fotograficidade. A ação fotográfica pode até parecer contraditória, pois seu princípio fundador é a luz. No entanto, a partir deste olhar que indaga na escuridão, a fotografia apresenta uma visibilidade que interroga, que nos interroga. É a ação que leva a pensar a evanescência das coisas do mundo, nos fazendo atores e contemporâneos de sua contínua diluição. É convocação da obscura pandemia, da devastação da natureza, do consumo exagerado. Desculpa, porque acho que eu estou repetindo aqui, o texto se dobrou. Bom, a prática fotográfica em condições extremas de luz pode parecer um contrassenso, como eu já disse. Portanto, eu finalizo aqui dizendo que a fotografia materializa o que resta da inseparável clarté da obscuridade. Concluímos que a fotograficidade do que resta nessas fotografias é uma possibilidade futura de outra estética, ou maneira de pensar através da imagem. Obrigada. Aqui estão as fotografias que vão se... Quanto menos luz tem, uma menor quantidade de luz na operação da foto, ela vai se diluindo também. É isso. Muito obrigada. Parabéns para a mesa. Raquel, foi e voltou, as fotos ficaram muito ampliadas, assim, né? Depois envia o link aqui para a gente, se você tiver. Bom, estou me metendo aí, Marília, desculpa. Envio, sim. Desculpa a minha leitura também, Suzete, eu estou com um grave problema de visão. Então não estou quase que enxergando, não posso ficar muito tempo em frente ao computador. Estou com problema de catarata avançada aqui, tem que me operar, mas não pude. Opera! Então, fica muito difícil enxergar vocês, fica difícil ler, fica difícil tudo. Então eu peço desculpas por essa leitura aí meia entrecortada. Tudo certo. Bom, eu não estou falando de pós-digital, porque eu estou falando de fotografia. Bom, a fotografia tem essa ligação aí com o digital também, embora, bom, a minha maior experiência em fotografia analógica é meu campo de ação, mas também agora, com o digital, eu tive que me converter no digital, que são dois processos muito diferentes, né? Não tem... São duas fotografias. Obrigada, gente. Eu não vi perguntas, né? Eu acho que não tem perguntas aqui no chat. Preparados. Marília, eu esqueci de comentar que essa pesquisa que eu apresentei é a pesquisa do pós-doc que eu tenho feito com a Silvia Laurentes lá na ECA USP. Fica o registro. Cleomar, eu queria... Você disse que a tecnologia é plenamente controlável? É humanamente controlada, isso. Humanamente controlada. Será? Não há outro ente que controle a tecnologia senão o humano. No sentido, o Femberg ele vai apontar esse humanamente controlado porque a tecnologia ela se reveste de um processo coletivo
E é essa coletividade que define os parâmetros de encaminhamento, os vetores de desenvolvimento da tecnologia. Sim. Não, me interessou muito porque tem uma questão que me acompanha quando eu trabalho com... Hoje os estudantes trabalham tudo com telefone, né? Com a fotografia móvel, eu também trabalho bastante com a fotografia móvel. E é uma fotografia de tela, né? Que não tem hegemonia do olhar, não tem a relação com o real, já se abre ali, já tem uma... E aí tem eu digo que... Eu penso, né? Que essa imagem, ela já vem com uma identidade científica. Ela não depende do fotógrafo, ela está ali. Nós é que temos que intervir, então, nesse sentido, aí você tem razão, aí eu entendi o que você disse, porque eu não tinha entendido no começo, nesse meu vai e vem aí, e muito obrigada, Cleomar, por me esclarecer. Então, Raquel, o Femberg é que vai apontar isso, o Andrew Femberg, lá na filosofia da tecnologia, e ele aponta justamente que a tecnologia, como um fenômeno cultural, ela está orientada a partir do próprio desenvolvimento da cultura, portanto, de um coletivo humano. Né? E ele vai contrastar com determinados pensamentos e pensadores, naturalmente, que dizem de uma determinada autonomia da tecnologia. Algumas pessoas personificam a tecnologia como se a tecnologia agisse por conta própria, o que efetivamente ele deflagra e denuncia, dizendo não, nós temos sempre um pensamento e uma cultura, ainda que não seja controlado por uma pessoa, é por um coletivo. E ele aponta exatamente isso como uma determinada dominância, esse controle específico da tecnologia, e ele indica como a tecnologia ela sofre por determinadas variações em função de interesses da própria cultura. Interessante. Cleomar, você estava falando um pouquinho, quando você estava falando de cidadania, 3.0, cultura, um pouquinho sobre essa multiplicidade, a diversidade dessas estruturas dentro dessas decisões tecnológicas. Você podia falar um pouquinho mais? Então, tanto o próprio Femberg vai falar sobre uma democratização da tecnologia, no sentido de que a sociedade ela precisa tomar pé de que não existe essa tecnologia autônoma, mas que isso é uma recursividade do próprio âmbito sociocultural. E, nesse sentido, quando nós tomamos pé dessa situação, nós, enquanto sociedade, podemos controlar melhor e direcionar melhor essas questões específicas, tanto para o exercício da cidadania, quanto para uma constituição de um próprio sujeito. E aí o Don Haidt ele vai falar dessa consciência de um sujeito cultural que está amalgamado pela tecnologia, dizendo, entre outras palavras, que não existe uma sociedade contemporânea distinta desse processo da própria tecnologia, que cria não exatamente uma noção de dependência, mas sim de interdependência, de modo que não existe um pensamento sem um pensador, do mesmo modo que não existe um pensador sem que haja um pensamento, entendido aí o pensador como o ente humano e o pensamento como a construção da própria tecnologia enquanto conhecimento que se tem. E aí a noção de tecnologia não se confunde com aparatos tecnológicos, mas com determinados elementos causais, portanto, remontando à ideia original de técnica, mas revestido da tecnologia, que é aquela técnica comprovada por métodos científicos e é um conhecimento científico. É interessante, Marília, nessa relação diacrônica da técnica e da tecnologia, verificar como a técnica se vincula, de certo modo, a um pensamento médio, não é, de reconhecimento da própria instância da causalidade, que nós vemos, por exemplo, nos cursos chamados técnicos, e a ativação das faculdades superiores, portanto, cursos superiores, no reconhecimento científico de todos esses processos que configuram essa noção de tecnologia que está
posta como um advento da própria cultura. E isso tem me interessado sobremaneira, não apenas na questão da arte especificamente, que é muito claro isso, mas essencialmente no que nós chamamos de virada ontológica, e que, nesse sentido, se vincula à questão do antropoceno, justamente por verificar de que modo nós podemos tomar partido nesse sentido, deixarmos uma referencialidade instrumental ou determinista da tecnologia e avançarmos exatamente como um exercício da própria cultura e não relegado a determinados contextos segregados. E é nesse sentido que a gente tem caminhado fortemente nas discussões sobre cidade inteligente, sobre determinados outros circuitos, inclusive da própria condição da cultura digital. Obrigada, Cleomar. Essa condição de organização, né, orgânica, né, uma estrutura mais orgânica nesse pensamento, né? Também queria ressaltar como isso faz um vínculo muito próximo com o trabalho do Guto, né? Guto, essa noção menos mecânica e mais de organismo, né? Da estrutura, dessas estruturas culturais. Quando você coloca não só a arte como uma estrutura como essa, né? Vinculada, igual o Cleomar estava colocando, mas como você reproduz isso na sua própria arte também, né? Na construção dessas estruturas, se eu entendi direito. Pode falar. Não, pode completar. Não, eu ia perguntar assim, se você podia descrever um pouco mais quando você falava mesmo desse entrelaçamento, né? Não só das estruturas, mas como do corpo, né, dessas forças, desses vários diagramas que você estava falando. Não, pois é, quando eu comecei a colocar trabalhar com as plantas, foi em 2005, durante o doutorado, foi quando surgiu essa ideia de trazer um organismo para os sistemas, né? Então, era uma forma de produzir ou provocar uma espécie de hackeamento desse sistema. A introdução desse organismo é uma maneira de dialogar com o sistema, trazendo essa emergência, essa complexidade da própria vida, né? Aquilo que, de uma certa forma, foge ao nosso controle, ou pelo menos a gente pode deixar essa liberdade, né? A questão toda é como lidar com a tecnologia, como provocar essas zonas de fuga, essas rupturas, né? Eu tenho uma visão assim sobre a tecnologia. Eu acho que a questão, o determinismo tecnológico é algo que a gente não deve trazer em primeiro lugar, mas a gente também não deve não deve olhar para isso também com uma certa inocência, achando que não tem ali uma certa agência dessa tecnologia, porque a complexidade tornou essa tecnologia de uma forma tão ubíqua e tão presente e tão camuflada junto aos nossos desejos, que é muito difícil você dizer quem está controlando o quê, né? Eu lembro muito daquela fala do Neo no Matrix, que, conversando lá com o ancião, ele fala que, olha, a gente tem controle porque a gente pode desligar aquelas máquinas ali que produzem o oxigênio. Ótimo, né? Só que aí você acaba com o oxigênio e morre todo mundo no Zion. Então, é um pouco essa relação. A gente realmente está passando por uma situação muito delicada, que é preciso muita atenção, né, das redes. Por isso que eu falo muito que, sobretudo, as redes elas são inerentes ao orgânico, porque o orgânico depende da rede, depende para a sua coerência, para a vida, né? Então, se tem algum lugar para olhar, é para esse orgânico, não para as redes que nós criamos, que elas são um subproduto dessa lógica, né? Só que a gente criou um sistema que tem um grau de complexidade que sobrepassa a nossa capacidade de lidar com ele de uma forma muito simples, senão a gente volta à caixa preta, né? Vai apertar botão ali sem entender o que está lá dentro. É mais ou menos como a gente está na atualidade. Então, eu vou para o orgânico nesse sentido. É uma fonte de inspiração, a arte uma forma de protesto, de hackeamento desse sistema, uma forma poética de dizer, olha, eu estou atento,
e eu estou buscando essas zonas de liberdade. É um pensamento muito flusseriano, né, no sentido mesmo de pensar essa programabilidade e o que a gente pode fazer diante disso. Eu acho que, no mínimo, a gente tem que estar atento, né? Muito obrigada. A gente só tem mais 5 minutos aqui, Suzete já indicou. Eu queria só agradecer a Raquel, que Raquel, você fala do Stefano Mancuso na sua fala, e ele literalmente considera plantas como inteligência coletiva, né? Ele sempre trabalhou as estruturas orgânicas nesse sentido, né? Exato. Então, se você puder, em 2 minutinhos, explicar assim, como é que você entende essa noção que ele coloca, né, da planta como essa estrutura orgânica quando você fotografa. Se Marília, você pensa nisso. Tem uma pergunta no chat, tá? Desculpa, eu nem vi. Eu vou deixar responder a questão. Para o Guto. Tá. Então, desculpa, Raquel. Guto, tem uma pergunta no chat para você. Seria possível pensar o hiperorganismo também como forma melhor de representar as bolhas informacionais popularmente utilizadas para representar os dados nas redes sociais? No sentido que a metáfora da bolha me parece limitante. Fiz essa analogia aqui do seu conceito e pensei se seria possível operar nesse outro espaço. Então, a ideia do hiperorganismo ela é muito motivada por uma experiência estética, né? Por uma experiência poética, e aí quando eu falo desse organismo estético, eu até trago uma analogia de uma bolha, quando eu falo que se você tem uma experiência local desse organismo, né, você tem um encapsulamento que é a dimensão desse espaço, por exemplo, de uma galeria, de uma situação pontual, né? Mas a gente pode ter um evento telemático como esse aqui, está produzindo trabalhos que são na rede, e aí você ganha uma dimensão totalmente diferente, totalmente, enfim, global, né, nesse sentido. Mas, assim, só para pontuar na pergunta, essa definição, como eu falei, do hiperorganismo, é um pensamento sobre essas coisas criadas e que são que tem influência direta desse mundo hiperlinkado, né? E ele pode ser pensado, sim, essas bolhas aí, elas são bolhas que a gente tem uma crítica sobre elas, né? E eu acho que esses hiperorganismos, eles não estão ali para serem bons nem ruins, a gente também tem que criticá-los, é uma condição, é uma existência, por isso que eu falei de nó de uma rede. Talvez possa, não fiz essa analogia, não apliquei esse conceito, eu aplico muito dentro do contexto da experiência estética, né? Mas talvez sim. Bom, agradeço, Guto, eu vou passar a minha pergunta para a Raquel depois por e-mail. Tá? Ok. Eu vou mandar, eu mando as fotos depois, Suzete. Tá. Agradecendo todo mundo, agradecendo Suzete pelo convite. Obrigada, muito Marília. Obrigada. Obrigada a todos, linda banca. Obrigado. Gracias, Raúl. Tchau, pessoal. Raúlinho, gracias por tu pergunta. Gracias. Bonjour, François Soulage. Ça va? Ça va bien, François? Vamos para a próxima. Vamos sim. Salut, tchau. Gracias, Fernando. Desde México. Viva México. Gracias. Gracias.